Gostaria de saber sobre a questão do valor da compra da SAF. A questão dos 2 potes, porque só 700 milhões. Só brevemente, o Luiz Melo teve uma coletiva logo assim, quando acaba a Série B, e eu estava lá e, salvo engano, a pergunta foi minha. Posso estar aqui confundindo, porque é muita coletiva que a gente participa, mas enfim, alguém perguntou sobre a questão dos tais 2 potes. Ele confirmou que eram 2 potes. Um para pagamento de dívida e o outro para investimento no futebol. Quando, na verdade, a gente vê que não é bem assim. É um aporte que ele entra direto no caixa do Vasco da Gama SAF e lá dentro da empresa constituída Vasco da Gama SAF, paga-se a dívida por lá e automaticamente esse recurso ele é reinvestido no futebol. Contratação de jogador, melhoria no CT, etc. Mas o que foi prometido era que eram potes diferentes, desculpa. Um que seria só para pagar a dívida e o outro só para investir no futebol. Isso de fato não acabou acontecendo. O que você pode falar sobre esse tema específico? Ô, Thiago, é o seguinte, quando a gente fez o negócio, a gente transfere 700 milhões de dívida e injeta 700 milhões no clube. Tá? Esses 700 milhões de dívida, tá, é responsabilidade da 777. Mas o Vasco é dono de 30% dessa empresa. Automaticamente ele é dono de 30% dessa dívida também, concorda? Se ele é dono da empresa... Desse ponto de vista, o Vasco ainda é dono de 30% dessa dívida. Concorda? Concordo. A associação que ficou livre da dívida. A responsabilidade dos 700 milhões... Peraí, não é bem assim. Vamos esclarecer, vai. Vamos esclarecer. 700 milhões era a dívida do Vasco. Esses 700 milhões de dívida do Vasco passou para a SAF. Concordo. Para a SAF. O Vasco tem 30% da SAF. Sim. Então tem 30% dessa dívida. Foi o que eu acabei de dizer. Tá. Mas, e aí? Não, o que eu tô querendo dizer é que a associação ficou livre, ponto. Matamos 700 milhões. Sendo que, aonde essa dívida vai ser paga? Ela não foi paga à vista no cash, pá. Não. Ela foi transferida para uma empresa que o Vasco é sócio. Então, em tese, como o Vasco é sócio da Vasco da Gama SAF, ele continua tendo que pagar, porque ele é sócio dessa empresa, 30% dessa mesma dívida. Não, mas não é o Vasco que paga 30%. É a Vasco da Gama SAF. SAF que mas o paga. Vasco é sócio dessa empresa. Sim, mas tudo bem, é sócio dessa empresa, mas não é a associação que paga. Não. Entendeu? Mas essa é uma empresa que o Vasco é dono dela de 30%. Então tudo que entra de recurso e que sai, o Vasco é solidário em 30%. Perfeito. E sobre os 2 potes? Isso foi vendido publicamente, mas na prática não se confirmou. Como que era assim? Um dinheiro que entra só para pagar a dívida e outro só para investir no futebol. CT, contratação de jogador, melhoria. Não, os 700 milhões entram para fortalecer o futebol e também pagar a dívida. Se você, por exemplo, você está devendo 700 milhões, dívida cheia. Mas aí tem alguém que diz assim, pô, se eu receber metade, para mim tá bom. Aí você pega esse dinheiro aqui e compra metade por metade e vai abatendo a sua dívida com uma vantagem financeira muito grande. E acaba de pagar ela mais rapidamente. Entendi. Agora, o Vasco nos 30% não puxa do bolso para pagar. Não, sim.